Olá a todos! Vamos para mais uma aula de análise e o assunto dessa videoaula, operações com limites. Então, nosso objetivo é começar a introduzir aquelas operações que envolvem limites lá do cálculo, mas demonstrar de uma maneira mais formal. Então, o primeiro resultado que nós temos é o seguinte: se você tem uma sequência xn que converge para zero e yn uma sequência que é limitada, e observe, ser limitada não necessariamente implica que ela é convergente, então você pega o limite do produto, ele vai ter que convergir para zero. Então, só para ganharmos uma intuição desse resultado, e antes de demonstrar esse resultado, vamos rapidamente resolver um exemplo. Então, você tem a sequência xn, que é a sequência um sobre n, e é muito claro visualizar que a sequência um sobre n ela tende para zero, e também é muito claro que a sequência yn, que é a sequência seno de n, é limitada. Então, quando você olha para o produto, ou seja, quando você olha para a sequência que é seno de n dividido por n, que na prática é você fazer o produto das duas sequências, essa nova sequência ela converge para zero. Então, intuitivamente falando, é um resultado até razoável. Mas como é que nós podemos demonstrar de maneira formal? Bem, vamos lá. O que significa que a sequência xn converge para zero? Então, dado um epsilon positivo, dado um epsilon positivo, existe um n0 pertencente aos naturais, de tal modo que, para todo n maior do que esse n0, nós temos que o módulo de xn menos o zero, que aí eu não vou ficar colocando menos zero, nesse caso, simplesmente o módulo de xn, é menor do que o epsilon. Então, isso vem da hipótese de que o xn tende a zero. Agora, o que significa? Isso aqui é da hipótese 1, que é exatamente isso aqui. Agora, nós vamos usar a hipótese 2, que é dizer que yn é uma sequência limitada. Então, essa hipótese 2 diz o seguinte, que existe, nesse caso, eu vou querer limitar superiormente, então existe um m pertencente aos reais, de tal modo que yn é menor ou igual a m para todo n pertencente aos naturais. Qual é o nosso objetivo mesmo? O nosso objetivo é mostrar que, dado um epsilon positivo, nós somos capazes de encontrar algum n0, não precisa ser o mesmo, de tal modo que o produto seja menor do que epsilon. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos primeiro fazer um estudo do produto xn vezes yn. Então, quando a gente estuda o xn vezes yn, bem, a gente sabe que o xn vai ser um cara pequeno. Bem, antes de mais nada, né, produto do módulo é o módulo dos produtos. E a gente sabe que, para n maior do que n0, eu consigo limitar o xn pelo epsilon. E, para todo n maior do que n0, na verdade para todo n natural, esse yn é menor do que o m. Dito isso, o que eu vou fazer? Lembra que o epsilon lá em hipótese 1, ele é dado? Então qualquer epsilon que eu apresento, eu sou capaz de exibir um n0 que aconteça isso. A ideia é você construir um intervalo e de tal modo que garanta que o x módulo de xn esteja dentro daquele intervalo, zero menos epsilon, zero mais epsilon. Então a única coisa que eu vou fazer é, ao invés de considerar o intervalo de tamanho epsilon, de raio epsilon, eu vou considerar de raio epsilon sobre m. Porque ao colocar o epsilon sobre m aqui, eu posso simplesmente cortar os m's que estão na jogada. E aí o que acontece? Isso fica igual a epsilon. Então, para todo n maior ou igual a n0, na verdade aqui maior ou igual, tanto faz, você tem que o produto xn y n é menor do que epsilon. Portanto,
Isso implica que o limite, quando n tende a infinito, xn vezes yn é igual a zero. Demonstramos o primeiro resultado, vamos agora para as outras propriedades. Aqui nós temos o seguinte: vamos supor que xn tenda a p e yn tenda a q. Então, o limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, e se o q é diferente de zero, o limite da razão é a razão dos limites. Nós vamos demonstrar cada um dos fatos, não é difícil, e até eu sugiro que vocês tentem resolver antes da continuação do vídeo. Então, pausa o vídeo e tentem ir resolvendo. Mas vamos lá, vamos um passo de cada vez. Vamos começar primeiro pela soma, e a subtração vai ser o processo análogo. Primeira coisa que é válido fazer é relembrar quais são as hipóteses. A hipótese número 1 é que o limite, quando n tende a infinito, do xn é igual a p. Nessa hipótese 1, que eu vou chamar aqui de número 1, nós temos o quê? Que dado epsilon positivo, existe. Vou colocar n1. n1 pertencente aos naturais, de tal modo que, para todo n maior ou igual a n1, isso implica que o módulo de xn menos p é menor que epsilon. Isso vem da hipótese 1. A nossa hipótese 2, que vem do fato do limite quando n tende a infinito do yn ser igual a q, é o famoso igual mais diferente. Tanto é que eu vou copiar essa informação, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e fazer as devidas adaptações. Então aqui eu vou mudar a cor para amarelo. Então isso aqui é a hipótese 2, que é, dado um epsilon positivo, existe um n2 natural, de tal modo que para todo n maior do que n2, yn menos q é menor do que epsilon. Então, isso aqui eu só anotei as hipóteses. Só que o nosso objetivo é o quê? É, dado um epsilon positivo, encontrar um n0 pertencente aos naturais, de tal modo que para todo n maior ou igual a n0, você tem a situação de que xn mais yn menos p mais q seja menor do que epsilon. Esse é o nosso objetivo. Então, assim, o epsilon está dado. O n0, acho que já está claro quem vai ser o nosso n0. O n0 vai ser simplesmente o maior valor entre n1 e n2. Então, isso aqui, sem grandes mistérios. Ao tomar, então, o n0 o maior valor entre n1 e n2, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos pegar essa parcelinha aqui, só essa parcelinha por enquanto, e nós vamos trabalhar com ela, nós vamos refinar ela. De que maneira? Bem, acho que não gostei dessa cor, deixa eu usar uma cor que fica mais aparente. Pode ser. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos reorganizar essa informação de acordo com as nossas hipóteses. Observe que essa expressão eu posso reescrever como xn menos p, envolver entre parênteses, mais yn menos q. Ao fazer isso, nós vamos aplicar a desigualdade triangular. Isso vai ser menor ou igual a xn menos p mais yn menos q. Então agora nós vamos relembrar as nossas hipóteses. Na hipótese 1 e na hipótese 2, nós temos que esses valores são menores que epsilon. Nosso objetivo é mostrar que esse camarada é menor do que epsilon.
Só que observe que, dentro das minhas hipóteses, nada me impede de considerar um número ainda menor. Porque qual é a ideia aqui do limite de sequência mesmo? Você garantir que para n suficientemente grande, todos os xn's vão estar dentro do intervalo p menos epsilon e p mais epsilon. Então, se você quiser diminuir o intervalo, você pode diminuir. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você quiser, ao invés de considerar um intervalo epsilon, de raio epsilon, você quiser considerar um intervalo de raio epsilon sobre 2, melhor ainda. Para a lógica, para a intuição da definição de convergência. Então você coloca epsilon sobre 2 aqui, você coloca epsilon sobre 2 aqui e voilá. Pelas hipóteses 1 e 2, você tem que isso aqui vai ser menor do que epsilon sobre 2, esse cara menor do que epsilon sobre 2, voilá, isso é epsilon. Então, para todo n maior do que n0, onde o n0 é o máximo entre n1 e n2, essa soma menor do que epsilon, provamos que xn mais yn converge para a soma p mais q. A diferença é um processo totalmente análogo, fica como exercício para vocês praticarem. Agora, nós vamos demonstrar o caso do produto. O caso do produto tem algumas particularidades que precisamos tomar cuidado. Porque, por exemplo, se porventura o P e o Q for igual a zero, o procedimento é um pouco diferente, né? Mas a gente pode fazer algumas observações, antes de mais nada. Primeira coisa a observar que tanto a sequência xn quanto yn são limitadas. Isso, por que nós podemos afirmar que são sequências limitadas? Porque na aula passada, ou retrasada, nós provamos que toda sequência convergente é limitada. Como na nossa hipótese xn converge para p, yn converge para q, logo xn e yn são limitadas. Então, se porventura, por exemplo, p for igual a zero, então, se p for igual a zero e yn é uma sequência limitada, pelo aquele primeiro resultado que nós acabamos de demonstrar, você vai ter que o produto dos limites é o limite dos produtos, que aí o resultado vai dar zero. Então, sem perda de generalidade, eu vou supor aqui p e q diferente de zero. Então, eu vou supor aqui p e q diferente de zero. Isso aqui é só um rascunho. É só para dar ideia, porque se for igual a zero, é só usar o teorema, o primeiro teorema que foi demonstrado na aula, que tá tudo certo. Bem, a gente já viu aquelas hipóteses, agora aqui eu já vou, vamos dizer assim, ser mais flexível na escrita e dar as ideias mais gerais. Então, o que nós vamos precisar fazer é uma estimativa da diferença entre o xn yn menos o p vezes q. E aí, vamos pensar um pouco. A gente precisa arranjar uma manipulação matemática que envolva um xn menos p. Então, a gente pode usar o velho truque de somar e subtrair. Por exemplo, a gente pode fazer xn yn, pode, por exemplo, subtrair xnq, para poder botar o xn em evidência e ficar yn menos q. Só que se você subtrair o xnq, você tem que somar xnq aqui. E aqui você só continua. Observe que você não alterou a expressão. Agora você aplica a desigualdade triangular. Nisso que você aplica a desigualdade triangular, você vai ter xn yn menos xnq mais xnq menos pq, afinal de contas, pq pode, o que não pode é pk. Desculpa pela piada. Outra propriedade de módulo, e aí eu já vou fazer uma sequência de manipulações, é que aqui eu posso botar, por exemplo, o módulo, o xn em evidência, aí na prática vai ficar módulo de xn vezes o módulo de yn menos q, mais, e aqui eu posso botar o q em evidência, e aí na prática fica módulo de q vezes módulo de xn menos p. Então tem toda aquela jogada de epsilons e deltas que
Não vou ficar fazendo toda hora, porque aqui eu acho que já está bem estabelecidas as propriedades, mas o único cuidado que nós devemos ter é o seguinte: bem, ok, essa parcela aqui, ela tende a zero. Essa parcela, ela tende a zero. Acho que vou até fazer o seguinte, para visualizar o epsilon. Essa parcela aqui você consegue, para n suficientemente grande, colocar como se fosse menor do que epsilon sobre o módulo de q. Aí você, ou até mesmo epsilon sobre 2 módulos de q, para n suficientemente grande. E aqui, você não pode colocar epsilon sobre 2. Você não pode colocar, por exemplo, epsilon sobre 2 vezes módulo xn. Você não pode fazer isso. Por que que você não pode fazer isso? Porque você não pode depender do n, porque o n vai mudando. Então, como é que nós vamos contornar isso? Lembra que a sequência ela é limitada? Então, como a sequência xn ela é limitada, eu posso supor que, sem perda de generalidade, que a minha sequência, o meu módulo de xn é menor do que m, por exemplo, para todo n módulo, ou para todo n, não importa. E aí eu posso colocar que isso aqui é menor do que m, e aí sim, colocar menor do que 2m. Então, o que que eu quero dizer com isso? Você pode continuar essa conta colocando menor do que, trocando o módulo de xn por m, e aí você troca aqui esse cara por epsilon sobre 2m. Pronto, você já consegue comprovar que, para n suficientemente grande, xn vezes yn tende ao número p vezes q. Bem, essa é a ideia da demonstração. E como é que funciona a divisão? É o famoso igual mais diferente. O único cuidado que tem que ter é que você vai ter que usar também tanto a cota superior quanto a cota inferior. Inclusive, acho que vale a pena até deixar como exercício, mas se persistirem as dúvidas, vocês podem colocar nos comentários para que eu vou respondendo vocês na medida do possível. Pode até colocar nos comentários se vocês conseguiram ou não resolver. Mas essa é a dica. Usem a questão tanto da cota superior quanto da cota inferior para fazer as manipulações algébricas. Então, deixarei como exercício para vocês demonstrar esse limite. Lembrando que, se P tende a zero, você usa novamente aquela lógica do Teorema 1. Então, sem perda de generalidade, você pode supor P diferente de zero. E para finalizar a nossa aula, vamos trabalhar com esse exemplo. Suponha que xn seja maior do que zero para todo n natural e que o limite, quando n tende ao infinito, do xn mais 1 sobre xn seja igual ao número p, e esse p menor do que 1. Então, o que acontece com o limite do xn quando n tende ao infinito? Isso soa uma coisa familiar, né? Lembra uma coisa chamada teste da razão, né? Então, se vocês conhecem o teste da razão, a intuição de vocês está corretíssima. E dá para a gente visualizar da seguinte maneira: se esse cara está tendendo a um número menor do que 1, quer dizer que, para n suficientemente grande, o denominador está ganhando do numerador, nessa razão. Então, se o denominador está ganhando do numerador, quer dizer que, para termos suficientemente grande, o xn é maior do que xn mais 1. Ou seja, a sequência ela é decrescente. E aí, sendo a sequência decrescente, parece que está indo para zero. E que pode estar indo para um outro número, 0,3, 0,5. Mas a gente vai provar que, de fato, vai para zero. Como, né? Vamos fazer um desenho antes de mais nada? Não, antes de fazer o desenho, né? Deixa eu colocar a situação. A nossa hipótese sobre esse resultado é o seguinte: dado um epsilon positivo, existe um n0 pertencente aos naturais, de tal modo que, para todo n maior ou igual a n0, nós temos que o módulo de xn mais 1 sobre xn menos p é menor do que epsilon. Mas eu gostaria de desenhar a situação para vocês entenderem o que será feito. Então, claro que nesse meu desenho, eu vou exagerar para facilitar a visualização. Nós temos aqui um número p. E nós sabemos que o número p é menor do que 1. Eu exagerei aqui na distância só para facilitar a visualização. Nós somos capazes de tomar um epsilon de tal modo que, na hora que você faz o p mais epsilon, esse p mais epsilon continua sendo menor do que 1.
Eu não vou ficar escrevendo aqui, mas o meu desenho eu acho que já está claro. Então, ao tomar esse p mais epsilon, um número que seja menor do que 1, para todo n maior do que n0, os meus xn ficam presos nesse intervalo. Dito isso, eu vou considerar algum número que eu vou chamar de c, e esse número ele vai ter a propriedade de ser maior do que qualquer xn, de qualquer xn mais 1 sobre xn para n maior do que n0, mas menor do que 1. Então, a ideia é mostrar o seguinte: para todo n maior do que n0, o que eu sou capaz de dizer é que xn mais 1 sobre xn é um número menor do que c. E esse c é um número menor do que 1. Dito isso, já somos capazes de visualizar, por exemplo, que xn mais um é menor do que xn. Então, já provamos que essa sequência ela é monótona decrescente, mas ainda não somos capazes de dizer que ela vai para zero, que ela pode convergir para 0,3, 0,5, mas já provamos que ela é monótona decrescente só para essa informação. Mas vamos provar que ela vai para zero. De que maneira? Bem, nós sabemos que para todo n natural, zero é menor do que xn mais 1. Até aí tudo bem. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por xn, para poder aparecer de novo aquela razão. Então, xn mais 1 sobre xn vezes xn. Acontece que esse xn mais 1 sobre xn ele é um número menor do que c. Então, eu posso dizer que esse número é menor do que c vezes xn. Dito isso, nós estamos no seguinte cenário. Isso implica que xn mais 1 é menor que c vezes xn. Até aí tudo bem. Só que pelo fato de todos os xn's serem maior do que zero, e a função e a sequência é monótona decrescente, essa sequência ela é convergente pelo teorema de Bolzano-Weierstrass. Então, nós podemos supor que o limite quando n tende a infinito do xn, ele existe. E digamos que ele dá w. Dito isso, como isso é verdade para todo n maior do que n0, usando o processo de limite dos dois lados, nós vamos concluir que w é menor ou igual a c vezes w. Bem, isso vai implicar, fazendo um passo repassa para lá, que, e aqui não podemos esquecer, maior do que zero. Então, nós vamos concluir que c vezes w menos w é um número maior ou igual a zero. Se você colocar o w em evidência, você vai ter w vezes c menos 1, maior ou igual a zero. Vamos pensar um pouco. O w ele tem que ser um número real, certo? Então, a gente já sabe que o seguinte, c ele é um número menor do que 1, que a gente já viu aqui nas manipulações matemáticas, a forma como c foi construído. Se c é menor do que 1, esse número é negativo. Mas para esse produto ter um valor lógico verdadeiro, em outras palavras, para esse produto de fato ser maior ou igual a zero, existem duas possibilidades para w. Ou o w é negativo, ou o w é zero. Mas o w não é negativo, que nem a gente está vendo aqui. Então isso implica que o nosso w é igual a zero. Dizer que w é igual a zero
é dizer que o limite, quando n tende a infinito do xn, é zero. Então eu espero que tenha ficado claro como é que foi desenvolvida essas soluções. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima.